prazer, gente. Eu estou assim, com meu coração aqui acelerado de emoção, de alegria de poder participar desse espaço. Eu já participei presencialmente lá em 2019, quando foi em Brasília, e depois disso, por causa da pandemia, veio para online e que pôde, inclusive, chegar em mais pessoas. Então, para mim é um prazer tão grande poder agora participar desse lado de cá, como palestrante. E, assim, eu agradeço muito o convite da doutora Esli. Para mim foi uma honra ser convidada por ela, pela Rosiane, pelo grupo a Praça do Encontro, de poder participar com vocês e dividir um pouquinho aí dessa história de perdas e luto com vocês hoje. Vou compartilhar aqui, então. Eu escolhi esse tema, né? Um ponto final não é o final da história. Como reconhecer, como enfrentar e como curar essas dores das perdas e do luto. Primeiro, eu quero me apresentar um pouquinho, para quem ainda não me conhece. Eu sou a Glaucia Siqueira, eu sou casada há 30 anos com o Hélio Miguel. E olha que, além daquele anjo que a gente tem de Deus, eu tenho um anjo também, o Miguel, que faz parte da minha vida há mais de 30 anos. Eu sou casada com ele, ele é pastor, né? E eu sou a mãe do Vitor e do Guilherme. O Vitor significa vitorioso e Guilherme significa guerreiro. E sou sogra da Laura, que é a noiva do Vitor. E eu sou de Goiânia, mas já morei em outras cidades do Brasil também, acompanhando o meu marido no Ministério Pastoral. Eu sou psicóloga clínica, psicoterapeuta certificada EMDR, Brain Spotting. Fiz, né, essas formações com o Grupo Trauma Clinic, a doutora Esli e a turma maravilhosa dela. E eu sou licenciada, como a doutora Esli acabou de dizer. Estou na Trauma Clinic como licenciada desde 2020, agora quase entrando no 3º ano, e para mim tem sido uma experiência, assim, não tem palavras para dizer o que essa parceria tem acrescentado, não só como psicoterapeuta, mas como pessoa, como cristã, esse tempo dentro da Trauma Clinic. Bom, mas por que eu decidi falar e trabalhar com luto? Luto parece uma coisa meio estranha, perda, falar sobre perda, né? Uma coisa assim que não é tão confortável assim. Mas lá atrás, desde 2019, eu tinha já um desejo de trabalhar com grupos. Eu não tenho muitos anos de psicologia, mas sempre desde que eu entrei na psicologia, eu já vinha de contextos eclesiásticos que trabalhava com grupos. Então, já tinha tempo que eu tinha esse desejo no meu coração. Imobilizada com a questão da pandemia, eu fui incentivada pela doutora Esli, né, a desenvolver um projeto para trabalhar com grupos. Agora, o que eu não sabia é que eu iria viver um momento, justamente passar por uma perda enorme e por um luto. Eu tive uma experiência em janeiro de 2020, eu estava fazendo um curso e naquele curso Deus me falou muito com relação ao caos. Que o Espírito de Deus é aquele que coloca ordem no caos. E eu guardei aquilo, fiquei pensando, poxa, como seria isso, né? E eu não sabia que 2 meses depois eu iria ao encontro do caos. Eu estava vindo para o aniversário do meu pai, que é em março, e naquela semana do aniversário dele, primeiro foi meu irmão, depois a minha mãe, depois eles pegaram Covid. E naquela semana mesmo, eles já foram internados, num estado muito grave. E com 13 dias, o meu pai morreu. E depois, menos de um mês, a minha mãe morreu. Então,
antes de eu passar pelo caos, Deus já estava falando que é Ele quem coloca a ordem no caos. Mas então eu passei por essa experiência dolorosa. Eu tive, com certeza, primeiro, a consolação do Espírito de Deus, que foi algo sobrenatural, sem explicação, e também apoio de pessoas, colegas, psicoterapeutas que me acolheram, que trabalharam comigo, que fizeram vários trabalhos, inclusive de grupos também, participei na época, individual, que trouxeram para mim um novo entendimento dessa questão da perda. E me deu mais conhecimento também, como a doutora Ezia acabou de dizer, me deu mais autoridade para falar sobre esse tema. E com isso, me fortaleceu mais ainda o desejo de criar o grupo de recuperação emocional com esse tema, perdas e luto. Agora, para a gente só fazer um retrospecto aqui, eu queria colocar como estão esses dados, cenário da Covid no Brasil hoje. Esses dados aí, olha, foram coletados dia 25 agora, semana passada. Nós temos hoje quase 686 mil mortos em decorrência da Covid-19 no Brasil, apenas no Brasil. E se a gente for ampliar isso daí, de 4 a 5 pessoas por família que estão ligadas diretamente a essas pessoas que morreram, a gente vai ter essa quantidade de gente. Ó. Hoje nós somos 2.744.000 a 3.430.000 enlutados no Brasil. É um dado, assim, impressionante. Olha que uma cidade, 3 milhões, é uma mega cidade. É maior do que a cidade onde eu moro, que é Goiânia. Então, é uma abrangência que a gente, às vezes, não imagina que está acontecendo, né? E aí a gente tem alguns como quero dizer, indicadores, né? Nós temos aí o CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças, que lá já classifica o luto persistente, sendo aquele que em até 6 meses ele não se fecha. O CID-11 hoje, ele já dá para aquelas pessoas que perderam gente na família, uma possibilidade de pegar um tempo maior de licença, porque até 2 anos, 2 anos e meio atrás, quando morria alguém da sua família, tipo o seu filho, o seu esposo, o seu pai, você tinha apenas 3 dias de licença, 3 a 5 dias. Hoje, né, o CID-11, dentro dessa classificação, o médico, o psicoterapeuta, o psiquiatra, ele pode te dar essa oportunidade de você ter um tempo maior para elaborar isso. Já o DSM-5, os autores do DSM-5, eles ainda estão em discussão, porque aqui eles não fecham a questão do tempo. Porque o tempo, ele não é um fator decisivo para definir o luto. Porque como nós vamos ver aqui adiante, existem vários tipos de luto. E o importante aqui, dentro do DSM, é observar quando esse luto está atrapalhando o retorno dessa pessoa à vida, às atividades dela. E isso, lógico, vai depender do tipo de luto que a pessoa passou. Agora, o que essa pandemia produziu, então? Ela produziu esse luto aí, ó, que a gente chama de complicado ou persistente. E você sabia que, de acordo com as estatísticas, 5% de todos os enlutados precisarão de atendimento especializado. Aí eu fui fazer umas continhas aqui. Se a gente for colocar essas pessoas todas num lugar, seriam necessários 2 maracanãs, mais de 2 maracanãs, para a gente colocar todas essas pessoas que vão precisar de um atendimento especializado. E sabe quantas mil pessoas cabem no Maracanã? 78.838. Então, mais de 2 estádios do Maracanã para acolher essas pessoas que precisam desse atendimento. Mas
Quais são esses tipos de luto, então, de que a gente está aqui falando? Se a gente não elaborar esse luto, o que acontece? A dor psíquica se transforma em somatização e as doenças somáticas se estabelecem. Gente, o que aparece, né, nos nossos consultórios, gente que vem desse processo e que estão inflamados e que estão com dores, que estão problemas, enxaquecas, que estão com problemas nas costas, lombar, dor nas pernas, problemas gastrointestinais. Por quê? Tudo sobrevém dessa não elaboração desse luto. E aí a gente coloca aqui, para vocês entenderem um pouquinho, quais são, então, esses tipos de luto que estão lá naqueles manuais, os quais eu estava comentando. Primeiro, existe um luto crônico, que é aquela queixa que não está conseguindo elaborar, que se mantém intenso demais, e olha que já passou muito tempo, né? Tem pessoas que estão sofrendo aí, provavelmente, às vezes, mais de 10 anos, 20 anos, de alguém que perdeu lá atrás, não consegue passar por aquilo, não consegue elaborar essa dor. Já, ao contrário, existe um luto inibido, que nesse caso nós não vemos interrupção significativa no funcionamento geral e nas rotinas, e as expressões de luto são suprimidas. Alguém que não chorou muito para fora, sabe? E começa a chorar para dentro, colocar isso escondidinho lá dentro de si. E o luto que a gente vai falar um pouquinho aqui mais é esse luto traumático, que é o luto integrado ao trauma, que está bem definido hoje desse luto que a gente viveu na pandemia com o Covid, certo? Essas perdas súbitas que nós tivemos, violentas, né, que colocam em xeque aí a concepção do mundo, aquele mundo justo, previsível, organizado que a gente tem, né? Aquela vidinha, por exemplo, que eu disse aqui, eu estava vivendo tranquilo, convivendo com os meus pais, tudo bem, janeiro estava bem, fevereiro estava bem, e de repente, em uma semana, 2 semanas, eu estava com meu pai comemorando aniversário, e logo em seguida ele foi para o hospital, entrou numa UTI, e eu nunca mais vi meu pai. Aquele mundo parece que ruiu assim de uma hora para outra. Fica o desamparo, fica a impotência, vulnerabilidade, absoluta certeza de que não temos controle de nada. E quais são as queixas, em geral, desse tipo de luto? A sensação de descrença, atordoamento, embotamento afetivo. Não, eu não vou entrar em contato com as minhas emoções. O de estresse, os sentimentos de raiva e culpa, que estão relacionados também com o tipo de relacionamento que a gente tinha com aquela pessoa que estava aqui ontem, semana passada, mês passado, e que não está mais. Esse tipo de luto também faz a gente evocar aquele evento traumático e de uma forma tão insuportável e com emoções tão intensas que é difícil de controlar. E essas dores vêm frequentemente acompanhadas também de intensa reatividade fisiológica. Olha, o meu sistema gastrointestinal ficou totalmente desregulado nessa época. As imagens ou recordações que a gente tem são intrusivos. Aqueles flashbacks, quando a gente lembra da pessoa, imagina como ela está, como ela naquele momento de UTI, porque nós não podíamos entrar nas UTIs. Né? Ou no hospital, não podíamos, era proibido. E aí, o que acontece também, além disso? Dificuldade de concentração, alterações do nosso sono, pesadelos, alterações do nosso apetite. A vida, ela vai sendo percebida agora de uma forma vazia, sem significado. Há geralmente um grave comprometimento funcional do nosso dia a dia, né? Agora, por que então eu coloco esse tema dessa forma? Um ponto final não é o final da história. E aí eu pensei um pouquinho sobre esse ponto final. Olhei lá
né, dentro da gramática da língua portuguesa, e percebi o seguinte, que o ponto final, ele indica uma pausa longa e encerra um período. O ponto final também, ele é utilizado em frases declarativas, imperativas, afirmativas ou negativas. E eu comecei a meditar sobre a questão do ponto final, e eu falei, poxa, é uma excelente metáfora para retratar esse tema da perda e do luto. Porque a perda de alguém, ela é uma pausa e encerra um período em nossa vida. Ele é um ponto final, certo? Só que aqui ele está sendo usado numa frase negativa da nossa história. Porque ninguém, gente, gosta de perder alguém que ama, né? A perda é o início de um novo aspecto da vida que se segue. É aí. Nós estamos parados em um ponto e nós não sabemos o que vem depois. É um novo aspecto. E esse período de começar alguma coisa é justamente esse primeiro passo, reconhecer. Eu fiz questão de colocar assim, reconhecer, porque nós não conhecemos, nós temos que conhecer de novo. Esse é um período que nós vamos entrar, é um terreno para nós diferente da nossa existência. Estava indo tudo bem, né? Há 50 anos eu convivi, eu conversei, eu experimentei os meus pais, né? O que eles me deram, o amor, o acolhimento, a ajuda, as ligações, porque eu morei tempo fora também da cidade, e a gente estava sempre em contato. Os aniversários, os natais juntos, né? Só que agora é um novo terreno que eu vou ter que conhecer novamente. É algo que nós teremos que nos acostumar. É uma nova realidade. Aquela foi encerrada. Houve um ponto final ali. A doutora Ana Cláudia Quintana, ela é uma geriatra que ela trabalha com pessoas no final da vida. Ela faz um trabalho paliativo com esses pacientes terminais. E ela escreveu alguns livros falando desse trabalho dela, que é um trabalho difícil também, né? E ela fala uma coisa tão interessante no livro dela. O livro dela se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ela diz o seguinte, que o processo de luto se inicia com a morte de alguém que tem grande importância na nossa vida. Luto é o processo que sucede o rompimento de um vínculo significativo. A doutora Ana Cláudia, ela trabalha com esse tema, com essas pessoas, já tem muitos anos. E ela disse que tem que existir, sim, esse tempo de reconhecimento. Conhecer algo que não foi vivido ainda. E uma frase de Viktor Frankl, que volta aqui no Viktor Frankl, né? O Rubens estava falando sobre ele. Ele diz o seguinte, que o que nos perturba não é o sofrimento, mas o sofrimento sem sentido. Nós não achamos sentido para a morte. E tudo que não tem sentido para nós nos angustia. A gente pergunta, então, qual que é o propósito? Qual que é o sentido disso? Qual que é o sentido da morte? Não é? Quando nós vamos para o Evangelho, eu separei aqui, eu estava observando isso no Evangelho, e separei 2 textos. Depois eu fui pesquisar. E os únicos momentos em que a gente percebe Jesus chorando foram em dois momentos da vida dele. O primeiro momento foi em Lucas 19, 41 a 44,
eu gostaria de ler aqui para vocês. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: Ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Mas isso está agora oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados. E vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-lo. Esse foi o momento que Jesus chorou. Ele chorou diante da incredulidade do seu povo, quando ele chorou sobre Jerusalém. E um segundo momento em que a gente vê claramente que Jesus chorou foi em João 11:32, que diz o seguinte: Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, lançou-se aos seus pés, dizendo: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou: Onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então Jesus, ele chorou em dois momentos. Ele chorou pela incredulidade e ele chorou diante da morte. E lá em Hebreus, diz o seguinte, que durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Nós podemos inferir aqui que antes da sua morte, também ele chorou, mais uma vez, diante da morte. Gente, a morte é algo que não apenas nos angustia, mas ela, para nós, ela é sem sentido. Ela nos causa estranheza, certo? Então, dentro aqui do reconhecer, talvez seja o momento de buscarmos o sentido dentro dessa nossa história. Qual o sentido dessa pausa? Qual o sentido do fim desse capítulo da nossa história? A própria doutora Ana Cláudia, a qual eu estava falando agora, ela diz o seguinte, que quando alguém morre, nós entramos dentro de uma caverna. Aquela entrada, ela se fechou. Não tem como você voltar para aquela mesma entrada. A gente precisa agora olhar para frente nessa caverna que é escura, que é solitária, e começar a nos movermos nela. E procurar ali, tateando no escuro, uma nova saída para aquela caverna. E se então a gente para naquele momento de caverna, nós não vamos achar saída. Então a caverna, apesar de ser escura, fria e solitária, a gente precisa continuar caminhando para a gente achar o final. Uma nova saída. Porque aquilo já foi um ponto final. Foi um capítulo fechado da nossa história. Então a gente vai reconhecer aqui. Talvez seja o momento de buscarmos esse sentido, né, dessa pausa. Que o tempo não cura. Às vezes as pessoas chegam para a gente e falam assim, olha, o tempo cura, você vai ver, daqui a 1 ano você vai superar, daqui 2 anos, daqui 6 meses. Quem disse? Quem disse que o tempo cura? O tempo não cura nada. E eu estava refletindo sobre isso e eu percebi o seguinte, que o tempo só faz a gente, talvez, se acostumar com o que é disfuncional. Mas ele não transforma o disfuncional em funcional. Certo? Então, nós precisamos dar aqueles passos dentro daquela caverna que a gente está, que nós entramos. E aqui eu gostaria de fazer uma pequena reflexão entre saudade e lembranças boas. Às vezes as pessoas falam assim, vai ficar uma saudade boa, né? Mas olha, a minha experiência com saudade é o seguinte, sempre que eu penso na saudade, eu
eu lembro da minha mãe, eu lembro da voz dela, eu lembro do que ela me falava, eu lembro do meu pai, dos abraços que ele me dava, né? Assim, às vezes ele não falava nada, mas ele me abraçava e tinha aquele orgulho de mim. Então, quando eu penso em saudade, eu penso num vazio, porque aquilo lá eu não vou ter mais. Aquele olhar eu não vou ter mais. Aquele abraço eu não vou ter mais. Então, saudade para mim não é coisa boa. Pode até ser que um dia fique neutra, mas é diferente de lembranças boas. Agora, quando eu lembro, né, das viagens com a minha mãe, né, daquilo que a gente saía para conversar, das risadas, das brincadeiras, aí sim, tem espaço para essas lembranças boas. Então, porque às vezes a gente tenta transformar aquilo que a gente sente e falar que é uma saudade boa. Na minha visão, na minha experiência, porque também que cada um tem uma experiência, né? Na minha experiência de vida com a perda, a saudade para mim é apenas um vazio. Então, ela não é um sentimento que vai se transformar em coisa boa, certo? Bom, seguindo aqui, depois da gente reconhecer esse espaço, esse lugar, a gente tem que enfrentar. A gente já está lá dentro dessa caverna. A gente já começou nossa caminhada. Mas o que a gente tem que enfrentar então? Agora, para a gente enfrentar alguma coisa, enfrentar um inimigo, por exemplo, a gente precisa conhecer esse inimigo, não é? E qual que é o nosso inimigo aqui? É justamente a perda de alguém. Quem que eu perdi? Quem era essa pessoa na minha vida? Quais os papéis que ela desempenhava na minha história? Como foi meu relacionamento com ela? Aqui, a minha mãe, ela não foi apenas minha mãe, né? Ela era minha conselheira, ela tinha o papel de conselheira, o papel de amiga, ela tinha o papel, vários papéis na minha história, né? Aquela que investia em mim, minha investidora mesmo, né? Então, é preciso a gente entender quem foi que eu perdi, que é essa perda que é o meu inimigo, eu preciso conhecer, certo? Eu tenho algumas outras perguntas aí até no próximo slide, mas antes desse próximo slide, eu queria propor para vocês aqui um pequeno exercício. Então, pode me colocar um pouquinho maior aí na tela. Vai ser uma pausa de 1 minutinho, 2 minutinhos aqui nessa palestra, para você pegar aí uma folhinha. É um exercício bem rápido, mas é um exercício muito significativo. Pega uma folhinha aí, uma folhinha de caderno, sua agenda e um lápis. Prepara aí que eu vou pedir para você escrever algumas coisas aí nessa folha. Aí na parte da frente da sua folha, eu vou pedir para você escreve aí aquilo que está tirando o seu sono hoje. O que está te perturbando? O que está te perturbando e tirando o seu sono? Coloque uma ou duas coisas. Agora você vai virar a sua folha, certo? No verso da sua folha, você vai escrever o nome de uma pessoa muito significativa para você, muito importante, que já partiu. Não precisa ser por causa da Covid, né? Nem agora, mas alguma pessoa que fez a diferença na sua história, mas que já partiu. Coloque aí qual era a característica daquela pessoa que você mais gostava. Escreve aí embaixo do nome dela. Qual que é a
característica que vem assim que você pensa naquela pessoa, você lembra dessa característica. Qual era a função dela na família? Se ela não for da sua família, qual que é a função que ela ocupava aí para as pessoas que você percebia? Qual que era a função dela, na sua visão? Qual a mensagem sobre a vida que ela deixou para você? Escreve uma frase. Se você pudesse ouvir essa pessoa, qual mensagem que ela deixaria para você de vida? Uhum. Agora, vira o seu papel, aquilo que você escreveu lá, leia a questão e veja se você não tem agora a resposta, ou pelo menos um caminho, para aquilo que era um problema para você. Depois vocês colocam aí no chat, se vocês quiserem, aquilo que você percebeu desse pequeno exercício. Porque, gente, na minha vida, esse exercício fez muita diferença. Um exercício tão simples, mas que me trouxe assim um insight dessa mensagem. E veio justamente para me ajudar com aquela questão que estava tirando meu sono naquele momento. Quem quiser colocar algo aí para compartilhar, se fez sentido, se deu uma clareada. Mas nós vamos continuar aqui. Nesse tempo foram produzidos, gente, muitos materiais com relação a lutos, né? Enfrentamento do luto. E essa autora, a Cristiane Assunção, ela criou ela fez esse livro, Vida e Luto, e ela colocou ali algumas perguntas reflexivas para respondermos no momento em que nós estamos vivenciando o luto. E ela faz tão interessante o jeito que ela faz essas perguntas, porque ela coloca não para a gente olhar para trás, aquelas coisas que passaram, mas também olhando para frente. Então, aqui, olhando para trás, quais seriam essas perguntas que a gente pode fazer? O que você mais admirava naquela pessoa? Se você tivesse a chance de encontrá-la hoje, o que você diria? O que a pessoa que se foi deixou de ensinamento mais valioso e por quê? Como você acredita que ele ou ela está hoje? Onde? Como? Você guarda algum objeto importante ou significativo da pessoa que morreu? E qual o significado ele tem, esse objeto, né? Isso te faz bem ou não? Perguntas que a gente vai fazendo para a gente mesmo. E agora, ao invés de olhar para trás, que tal a gente fazer perguntas olhando para frente? Como é para você falar sobre a morte? Quais outras pessoas importantes vivem perto e precisam de você? Como você imagina daqui a 10, 20, 30 anos? Você acredita que pode transformar a sua dor em boas lembranças? Quais pessoas importantes te ajudam nos momentos difíceis da sua vida? Agora, a questão é que essa primeira pergunta é uma pergunta muito incômoda, porque nós não gostamos de falar sobre a morte. Nós não temos esse costume. A morte é algo tão enigmático, tão intrusivo, tão angustiante, tão tenebroso, que nós não falamos. Quando a gente começa a falar sobre as questões, se você já tem um jazigo, se você comprou um espaço lá no cemitério, e as pessoas, não, Deus me livre, vou bater na madeira, não quero saber disso. Nós, em geral, temos medo, temos receio de falar sobre morte.
né? Falar, a gente precisa falar e não evitar falar sobre a morte. A gente tem uma promessa, né, lá em 1 Coríntios 15:54, que tragada foi a morte pela vitória. E é interessante que a gente vai discutir na nossa vida sobre várias questões, sobre relacionamento, sobre filhos, família, né, namoros, trabalho, e tudo isso é tão incerto, sendo que aquilo que é o mais certo, que é a morte, nós temos medo de falar, nós não falamos, né? E a gente vai para a Bíblia, e o que a Bíblia diz sobre isso? Lá em Gênesis, antes de morrer, José disse a seus irmãos: olha, estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu como juramento. Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. E a gente vê não apenas José falando sobre isso, mas Jacó, quando ele percebeu que ele estava ali para morrer, ele reuniu seus 12 filhos e foi falando, né, aquelas profecias para cada um. Abraão, da mesma forma, os profetas, eles não tinham medo de falar sobre morte, porque a morte é um salário. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, todos nós que somos pecadores, vamos passar por ela, né? A não ser que Jesus venha e a gente se encontre com ele, né, sem passar pela morte. Mas a maioria dos servos de Deus, e se não quase todos, irão passar por esse momento. Então, a morte, a gente precisa falar, para a gente desmistificar algumas questões que envolvem esse tema, né? Tem a Rainer Maria Rilke, ela diz uma frase muito bonita, diz o seguinte: precisamos aceitar a nossa existência em todo o seu alcance. Tudo, mesmo o inaudito, tem de ser possível nela. No fundo, esta é a única coragem que se exige de nós. Sermos corajosos diante do que é mais estranho, mais maravilhoso e mais inexplicável entre tudo que deparamos. E a morte é uma delas, né? Agora, como nós reconhecemos, nós conhecemos o nosso inimigo para enfrentar. Agora, qual seria um caminho possível para curar essa ferida, então? A clínica do luto, ela é uma especialidade dentro da psicologia, né? Hoje, antes disso, antes da pandemia, já existia, né? Mas hoje se intensificou mais, justamente por causa dessa temática. Existem vários cursos bons, né? Inclusive, eu fiz um curso de tanatologia, que é o curso que vai falar sobre a morte, sobre os fenômenos que envolvem esses elementos biológicos, também emocionais. Então, a clínica do luto é uma especialidade dentro da psicologia. Por que ela precisa ser uma especialidade? Por que ela precisa ser vista assim, com cuidado? Porque nós estamos lidando, gente, com preciosidades. Olha quais as preciosidades que a gente lida ao tratarmos e falarmos sobre esse tema. Histórias de amor, companheirismo, afetos, cuidado e fontes de sentido. Às vezes aquele marido perdeu uma companheira de 50 anos de caminhada, 40 ou mais nesse tempo. Nós estamos falando de afetos longevos, casamentos que já estavam caminhando há muito tempo e um dos cônjuges morre. Assim, eu louvo a Deus, eu agradeço muito a Deus, porque meu pai faleceu no dia 23 de março e minha mãe estava entubada. Ela não ficou sabendo que meu pai tinha falecido. E nesse tempo, até ela falecer, ela foi destubada, mas ela não estava muito consciente naquele período, então ninguém contou para ela, né?
E depois ela teve que ser entubada novamente, teve uma parada cardiorrespiratória nesse intervalo, voltou, mas aí depois ela não resistiu. Então ela não ficou sabendo que ela tinha ficado viúva, né? E eu louvo a Deus por isso, porque eles estavam casados há 52 anos. E eles se encontraram na glória. E com certeza, né, alegres e bonitos e rejuvenescidos. E não viveram essa dor de ter perdido um companheiro de tantos anos, né? Então, é uma clínica, é um manejo muito especial que a gente precisa ter. A gente precisa de um conhecimento, né? E um conhecimento, às vezes, quando a gente passa por isso, a gente tem autoridade maior para tratar com isso, porque a gente sabe justamente com o que nós estamos lidando. E volto aqui a citar a doutora Ana Cláudia, porque o livro dela é maravilhoso. E ela diz o seguinte, que o amor é a fonte de prazer mais profunda na vida, ao passo que a perda daqueles que nós amamos é a mais profunda fonte de dor. Portanto, amor e perda são duas faces de uma mesma moeda. Não podemos ter um sem nos arriscar ao outro. Gente, quanto mais nós amamos alguém, mais nós vamos sofrer a perda daquela pessoa. Então, a perda e o amor, elas são essas duas faces dessa moeda. Quanto mais nos relacionamos, nós amamos, nos entregamos, maior será também a nossa perda, a nossa dor, quando aquela pessoa se for. Certo? Mas o que é possível, então, fazer para curar essa ferida? Gente, porque é uma ferida muito aguda, sabe? Quem aqui, provavelmente muitos dos ouvintes aqui, passaram por isso que eu passei e sabem que a gente simplesmente não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe o que pensar, porque são tantas burocracias que a gente tem que passar, né, naquele momento de dor, ainda passar por tantas burocracias. Né? E a gente pensa como começar tudo isso, como começar a curar tudo isso. O primeiro passo é a gente ser lembrado, ter a consciência de aceitar que aquela pessoa não vai voltar mais, que ela não estará mais ali. Por isso, gente, é importante a gente passar pelos rituais de luto. Olha, ter velório, né? Receber os amigos, os parentes, ter aquele momento ali de confraternização, de abraço. E olha o que a gente foi furtado nesse tempo de pandemia. Nós não tivemos isso, nós não pudemos ter isso. Naquele tempo, quando o meu pai morreu, ele entrou na UTI, 13 dias depois ele morreu. Nesse tempo eu não vi o meu pai, eu vi ele saindo de casa e depois eu nunca mais o vi. E não pude fazer velório, não pude participar com os meus amigos daquele momento, com os meus parentes, não tive o abraço de todo mundo, né, que geralmente estaria naquele momento, poderia estar. Nós não tivemos aquele momento de fazer aquela cerimônia, né, fúnebre, em que a gente é consolado, a gente ouve coisas da palavra, né? Foi um momento restrito, caixão fechado e enterro, bem pouco tempo. Então, olha o quanto que esses rituais fazem falta para a gente fechar esse processo. Nós não podemos ter isso, né? Já quando a minha mãe morreu, que foi um tempo depois, foi praticamente 30 dias depois, nós conseguimos que a gente pudesse ter esse momento de velório, mas foram 3 horas apenas. Então, parentes que eram de mais longe não puderam vir, não puderam estar, né? Pessoas próximas
teve que ser um pouco mais reduzido. Então, nós fomos furtados. Então, esse primeiro passo, que é a consciência, quando você vê, você participa daquela cerimônia, você está ali, tem a presença da pessoa, né? O corpo da pessoa no caixão, a gente passa por esse período de consciência, mas parece que quando não tem isso é furtado da gente. O segundo passo é desmistificar essa questão. Olha, as pessoas às vezes pensam assim, se eu trabalhar com isso, se eu fizer terapia, eu vou esquecer. E tudo que a gente quer é justamente não esquecer aquela pessoa. Então, às vezes as pessoas dizem, não, eu não vou mexer com isso, eu não vou procurar terapia, porque aí esse negócio vai sumir, essa pessoa que eu amo tanto vai... Não, né? Quando nós trabalhamos com luto, nós não iremos apagar a memória daquela pessoa que foi tão importante e significativa para nós. Talvez esse seja um dos grandes medos das pessoas, né? E depois disso, a gente precisa ter uma rede de apoio. Mais uma vez, quando as pessoas morreram lá na pandemia, que você não podia encontrar com ninguém, não podia abraçar ninguém, você não podia ver ninguém, ninguém podia chegar perto, ninguém podia fazer nenhum desses atos. Nós ficamos sem essa rede de apoio, a gente tinha só o nosso grupinho ali, familiar, e olhe lá, né, para poder estar com a gente. Agora, se você não perdeu alguém, você deve ser essa rede de apoio para alguém que perdeu. E a gente precisa oferecer uma presença ativa. E o que é isso? É estar presente sem palavras. Gente, não existe palavras na nossa língua e em outra língua que vai trazer um conforto que aquela pessoa precisa. A gente precisa estar apenas ao lado. É uma presença ativa. Deixar chorar. Inclusive incentivar o choro. O choro é curativo. Se a gente não chora para fora, o corpo chora para dentro, né? Olha, já tem 1 ano e meio que meus pais se foram, mas em muitos momentos eu me pego chorando, especialmente lá na hora do banho, né? E que é um momento que a gente pensa muito, ali antes de dormir. E eu falo assim, nossa, eu preciso chorar mesmo, porque é uma dor ainda, não fechou, né? Mas tá aqui, eu tenho essa saudade, que é esse vazio. E a gente precisa chorar e precisa deixar isso sair. E não dizer para o outro, não chora, não precisa chorar, vai passar. Não, deixa chorar. O choro é muito importante. As lágrimas são como remédio. A gente precisa chorar sim. E um quarto passo é a psicoterapia. O Rubens estava falando da importância da psicoterapia para curar esses traumas. Nós estamos falando aqui, gente, de uma perda traumática que essa pandemia trouxe para a gente. O luto em si não é uma doença, é uma condição que pode sim predispor as pessoas a outras formas de adoecimento. E quando o luto é traumático, pode se instalar um transtorno de estresse pós-traumático. Por isso, gente, a psicoterapia é tão essencial. E aqui eu quero, agradecer do fundo do meu coração aquelas pessoas que vieram me ajudar naquele momento, que vieram oferecer ajuda. Falaram, você está precisando de terapia, você está precisando de uma sessão, você está... E eu nunca rejeitei nada. Sempre que me ofereciam, eu estava lá. E olha, foram muitas pessoas, muitas pessoas. E naquele momento das minhas sessões, um momento muito especial que eu lembro até hoje, é que no reprocessamento veio uma frase muito nítida para mim, na minha mente, no meu coração, que eu tenho o melhor da minha mãe. E eu já estava usando a aliança dela, a aliança de casamento dela, eu coloquei aqui junto com a minha. E essa aliança era um objeto que eu trouxe para me lembrar dela como se fosse uma âncora. E naquele momento do reprocessamento, enquanto eu estava participando daquele momento ali dentro do MDR, de uma sessão de MDR,
me veio esse insight, eu tenho o melhor da minha mãe. E naquele momento para mim, na minha vida, aquilo fez toda a diferença, me ajudou a curar, a fechar alguma coisa que estava tão aberta, uma ferida que estava tão aberta, sangrando. E aquilo, sempre que eu estou em dificuldade, sempre que vem aquela saudade, aquele vazio, eu pego na aliança e eu me lembro, eu tenho o melhor da minha mãe. E isso, gente, não viria talvez de outra forma que se não fosse pela psicoterapia, pela forma como o MDR trata a gente, né? E aí o MDR e o BrainSpot, eles podem ser essa ajuda, não apenas nos casos de intervenções precoces, nesses casos do luto traumático, que a gente está falando aqui, mas no caso de outros tipos de luto, de outros tipos de processos traumáticos também, o luto crônico, aquele luto inibido, em que a pessoa evita falar sobre isso, né? A pessoa está com comportamentos e sintomas disfuncionais, às vezes há mais de 2, 3, 10 anos, em que aquela ferida não foi aberta, não foi curada, não foi cicatrizada, e aquilo ali é uma coisa pulsante. Então, a gente precisa fazer terapia. Esse é um dos caminhos que a gente precisa passar para essa cura, além daqueles outros que eu coloquei ali atrás, né? Então, eu estou aqui também para fazer um convite para vocês que estão me ouvindo aqui, e para aquelas pessoas que irão ouvir depois nessa palestra, eventualmente, que eu convido para você participar. Se você passou por uma perda, se você está passando por um processo de luto, vem comigo participar desse grupo de recuperação emocional, perdas e luto. Esse grupo, desde 2021, lá pouco depois que eu perdi meus pais, eu comecei a trabalhar com grupos assim, de recuperação emocional. Desde lá, então, eu já caminhei com 6 grupos, sendo que esses últimos 3 foram com o apoio da Trauma Clinic, que não apenas eu compartilho com essas pessoas, né, a minha própria dor, como fui curada disso, mas também ajuda essas pessoas a enfrentarem, a reconhecerem, a curarem essas dores relacionadas a essas perdas e ao luto. E a ideia aqui para frente é formar uma comunidade, né, dessas pessoas que já participaram de um grupo comigo, que vão participar, para termos encontros mensais, uma comunidade de trocas e bênçãos. Então, é um convite que eu tenho, porque eu sei o valor que é participar, ter um acolhimento de alguém que sofreu a mesma dor que eu. Então, eu convido você. Tá aí o nosso próximo grupo, vai começar na semana que vem, dia 4, na terça-feira, e são encontros, são 4 encontros que a gente faz, de mais ou menos 1h30 cada, e é um grupo restrito, né, de 12 pessoas, porque a gente está tratando lembra lá que é uma clínica que a gente trata de coisas muito preciosas, de preciosidades, de coisas bem delicadas, então a gente é um grupo mais restrito, que a gente pode se abrir, que a gente pode se conhecer um pouco mais, e a gente caminha nesses 4 encontros, fazendo alguns exercícios, trazendo o MDR, o BrainSpotting para esse tempo juntos, e nós temos vários testemunhos, né, de pessoas que participaram comigo, e não necessariamente que perderam pessoas pela Covid, mas que estão enfrentando lutas, que estão enfrentando perdas na sua vida, e um processo de luto, talvez, ou recente, ou mais longo, mais antigo. Então, eu convido você que conhece alguém, ou você que queira participar, que tem sofrido e que sofreu. Tá aí, a gente começa semana que vem. É só entrar na plataforma lá da Trauma Clinic, está lá o jeito de fazer essa inscrição, participar. Eu quero agradecer muito primeiro a Deus, sabe? Hoje eu sei que aquelas mortes na minha vida tiveram um propósito e têm um propósito. E aquele ponto final, ele não é o final da história.
porque eu olho para frente, eu sei que um dia eu vou encontrar com os meus pais. E a gente vai poder celebrar juntos a vitória da vida sobre a morte, porque Jesus ressuscitou, ele também vai nos ressuscitar. E a gente vai, tragada foi a morte pela vitória. Nós temos essa vitória. Quero agradecer a Deus primeiro por tudo isso, por ele ter me dado essa oportunidade. Agradecer a doutora Esli, que me incentivou, que me apoiou, que está ali me acompanhando sempre, orando, né, me ajudando a pensar nesses projetos. Ali na Trauma Clinic, como licenciada, ela dá um suporte para o nosso crescimento como profissionais. Então, eu quero agradecer muito a doutora Esli, agradecer toda a equipe da Trauma Clinic, que, gente, se não fossem eles, eu não faria tudo isso, não teria tudo isso aqui à minha mão, não estaria aqui também na Praça do Encontro. Então, assim, só gratidão. Agradecer a vocês que passaram esse tempo aqui, dedicaram esse tempo para ouvimos essa palestra maravilhosa do Rubens, e com certeza teremos outras hoje e amanhã que vão acrescentar. Então, eu tenho muita gratidão por vocês, pela audiência de vocês, por estarem aqui e por ter essa oportunidade de abrir um pouquinho aqui da minha vida, compartilhar com vocês e compartilhar como que foi toda essa trajetória e como que está daqui para frente. E vocês me encontram aí nas redes, né? Eu estou ali, eu tenho meu WhatsApp comercial, estou no Facebook, no Instagram. Então, vocês me acham aí. A gente tem um tempinho, eu acho, aqui para você colocar aí qualquer pergunta, colocação. É bom também ter a interação de vocês aí que estão do outro lado. Muito obrigada, viu? Deus abençoe a cada um. Ai, sem palavras, Gláucia. Que bênção. Que Deus está fazendo na sua vida, né? Eu estou sendo testemunha do que Ele tem feito e do que e eu creio que Ele vai fazer ainda muito mais. Amém. Muito obrigada por compartilhar, sabe, dessa sua experiência pessoal. Eu também já perdi os meus pais muito cedo e é uma dor inexplicável. É um buraco literal. Eu senti na morte da minha mãe faleceu primeiro, eu senti um buraco enorme. E esse buraco, ele só foi preenchido muito tempo, assim, Deus trabalhando na minha vida, também fiz terapia, busquei ajuda, quase entrei numa depressão, eu queria sair, só queria ficar em casa. E depois, 10 anos mais ou menos, meu pai faleceu. E interessante que quando meu pai faleceu, foi diferente. Eu já não senti um buraco no meu coração. Eu me senti sem chão. Não, com a mãe, eu senti sem chão. E um buraco. Sim. Com o papai, eu senti que, pronto, agora eu não tenho mais ninguém atrás de mim. Eu não tenho mais ninguém. Sabe, aquela proteção que tem, você vira, você sabe que você tem ali seu pai, sua mãe. Sim, E quando foi meu pai, eu não senti. Então, é muito importante isso que você veio trazer para a gente. Muitas vezes a gente não dá importância do luto. Vai passando dia a dia na correria que a gente vai vivendo e vai passando. E às vezes a gente não entende, porque muitas vezes a nossa vida não flui, não rompe, e a gente está preso ali naquele luto. Exato. Não é assim? Sim. Isso, como eu estava falando, depende muito dos papéis que aquelas pessoas tinham na sua vida. Quanto mais intensos, mais presentes, mais fortes aqueles papéis eram para nós, mais sofrimento existe e mais a gente precisa trabalhar, porque senão isso vai ficando disfuncional, né? E a gente fica preso ali, né? Naquela dor, naquela saudade que eu chamo de vazio, que você colocou também, vazio, e a gente não consegue mais olhar para frente com esperança,
com expectativa. A gente precisa olhar para as nossas dores. E a gente precisa tratar. Né? Todas as perdas são traumas. São rupturas. E a gente precisa olhar para elas, né? Enfrentá-las. Conhecer o inimigo e procurar ajuda, enfrentar. E se você não perdeu, seja uma rede de apoio. As pessoas estão precisando Isso eu achei fantástico, essa sua fala. Para a gente ser uma rede, mesmo a gente que perdeu também, a gente sabe a dor e ser uma rede. Você está sendo uma rede de apoio para essas pessoas que estão indo participar do seu grupo Perdas e Luto. Não é? E uma frase que você falou, que eu achei também interessante, que o corpo chora para dentro, quando a gente não trata. Exato. E como que é isso? Se o nosso corpo não chora para fora, ele chora para dentro. Fala para a gente como é isso, para as pessoas saberem o que é esse choro para dentro. São aquelas dores que vão sendo acumuladas e que vão sendo somatizadas, né? Aí o que acontece? Coisas que eu nunca sentia antes, eu começo a sentir. Eu começo a sentir dores que eu nunca imaginava. Eu nunca tinha que tido aquela dor. Dores físicas também, dores físicas. Físicas. Você começa a perceber que algo no seu corpo não está igual. Gente, teve um momento que eu via claramente, e isso não aparece em exame, que a gente faz os exames e aparece não, mas a gente sente que eu sentia que meu corpo estava inflamado. Mas eu chegava para o médico, não, mas está tudo bem, não tem nada aqui no seu exame, tá... Mas eu sentia isso, eu sentia no meu corpo aquele peso, né? Então, a gente, e graças a Deus que eu ainda chorava, mas quem não chora? Isso vai se agigantando de tal forma que aparecem muitas doenças psicossomáticas mesmo, né? Pode acontecer ali uma doença no coração, desenvolver alguma coisa no coração, uma dor de cabeça, uma insônia. Uma fibromialgia. Fibromialgia são das dores emocionais. A gente precisa chorar e buscar ajuda. Exatamente. Porque senão seu corpo vai chorar para dentro. Ai, Glaucia, muito obrigada por você ter aceitado, né, o nosso convite de estar aqui com a gente. Privilégio. Lembro de você no nosso primeiro Asas de Cura, foi maravilhoso. Sim, Foi presencial em Brasília, foi muito bom. E assim, igual, acho que foi alguém que falou ali, que a pandemia, ela trouxe muito estrago, muita dor, mas possibilitou a gente poder chegar em lugares que antes a gente não conseguia, que é através da internet. Exato. Que a gente pode chegar em lugares bem difíceis e levar um pouco, né, do que a gente sabe, do que a gente pode, como a gente pode ajudar outras pessoas, não é? Sim. Então, muito obrigada. Se você quiser deixar uma mensagem para as pessoas, para elas procurarem. Eu vi que você já falou o seu endereço, mas eu queria reforçar, que você reforçasse essa importância, como é essencial a pessoa procurar ajuda. Sim. Às vezes é difícil a gente começar essa conversa, né? Às vezes é fácil o marido, a esposa, o filho perceber que a gente não está bem e a gente não sabe como começar isso. Então, procure uma ajuda especializada, porque uma pessoa que é preparada, né, um psicoterapeuta, um psiquiatra, que sabe por onde começar, ele vai poder tirar de você aquilo que você não está conseguindo deixar sair. Tem um versículo na palavra de Deus que diz que o homem guarda muitas coisas dentro de si, mas que o homem sábio consegue tirar aquele conteúdo de dentro. E eu falo que esse é um versículo dos psicólogos, né, dos psicoterapeutas, que é aquela pessoa sábia, que conhece e que vai saber te ajudar, te direcionar para que aquele choro que não saiu possa sair, para que ele não se transforme em outras coisas.
Então, é um incentivo, assim, para não deixar aquele luto que é inibido, que ficou lá, né, que você está tentando esconder, porque é muito difícil falar sobre isso, né? Procure uma ajuda profissional. Se você ainda não conseguiu falar isso com alguém, ou com um amigo, com um pastor, com um conselheiro, procure alguém que sabe e que tem as ferramentas para poder te ajudar. Ai, obrigada. Mas só para espremer mais um pouquinho, igual eu fiz com o Rubens, tem a Fernanda aqui, ela está falando assim, ó. E esse estado de luto não se trata apenas a perdas de pessoas, não é? Também, porque toda perda é difícil. Sim, exato. Inclusive, quando eu falo lá nos meus grupos de recuperação emocional, eu falo o seguinte: às vezes as pessoas chegam lá não porque elas perderam alguém por morte, mas elas perderam o casamento, elas Uhum. perderam o emprego, elas perderam uma estabilidade que elas estavam, né, já tinham tempo, naquela estabilidade, naquela vida previsível Algo ali, significativo. e de repente algo aconteceu e que elas não conseguiram se estabilizar novamente. Isso é perda. E toda perda gera um luto. Pode ser qualquer tipo de perda. Então, esse grupo de recuperação emocional, por isso que eu fiz questão de colocar que é perdas e luto, não apenas por morte, mas qualquer tipo de perda que você não conseguiu elaborar, não conseguiu se acostumar. E depois disso, a sua vida não ficou mais funcional como você gostaria. Então, é possível, sim, a gente enfrentar, conhecer e tratar e reprocessar essas experiências aí. Ai, joia. Muito obrigada, Gláucia.